Olá, estudantes, professora Isabel. Mais um momento de conversa sobre leitura e conexões com a realidade. Então, nessa semana, vamos ver algumas questões de interpretação de textos, principalmente charges, com linguagem mista ou linguagem não verbal, tá certo? Então, vou dar um suporte a vocês nessa questão de interpretação de imagens, mais uma semana a gente conversando sobre isso, tá bom? Lembrando que, havendo dúvida, a gente pode conversar pelo Google Sala de Aula ou pelo WhatsApp, que é só um local a mais, né? É uma estratégia a mais para a gente poder tirar essas dúvidas. Então, eu coloquei uma atividade para vocês e vocês vão ler e buscar responder a correta ou a incorreta, de acordo com o enunciado. Então, prestem muita atenção no que está sendo perguntado para vocês, tá certo? Então, a primeira questão, sobre a linguagem verbal, que faz uso das palavras, né? Isso, não verbal. Ele faz o que é o quê? Gesto, som, imagem e mista, quando tem as duas. Normalmente quadrinhos, charges, usa tanto as palavras que é verbal quanto não palavras. Gestos, sons, no caso, a expressão facial, símbolos, tá certo? Sobre essas linguagens é incorreto, ele quer o falso, tá bom? Letra A linguagem verbal e não verbal são modalidades de comunicação que podem ser empregadas juntas. Então, existe um tipo de linguagem que mistura verbal e não verbal? Pronto. Se existir, você não marca essa, e se não existir, você marca, tá certo? Que ele quer incorreto. B. A linguagem verbal representa a linguagem utilizada em palavras, frases, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem imagética, de sons e símbolos sem palavras escritas. Então, essa é verdadeira ou falsa? Você vê, ele quer a falsa. Sim, a linguagem verbal nem sempre é culta, né? A linguagem culta, padrão, formal, nem sempre é assim, ou segue os padrões da gramática da língua. Ou seja, aqui diz que a linguagem verbal nem sempre é culta, ou então é culta, ela pode ser oculta ou não. Então, essa é verdadeira ou falsa? Você que vai responder. D. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Isso é verdadeiro ou falso? A linguagem verbal pode ser chamada de mista? Você vê? De acordo com o que você estudou e a gente está vendo, tá certo? A linguagem não verbal pode ser expressa através da oralidade. Ou seja, a linguagem não verbal não precisa necessariamente ser escrita, ela pode ser usada oralmente, para se marcar verdadeiro ou falso. Tá bom? Preste atenção. Essa seria uma questão. Olhem atentamente a imagem. A gente percebe aqui o que é uma linguagem mista. Tem a linguagem verbal, que são essas letras S, O, L, I, D, A, T, O, e a linguagem não verbal, que são as pessoas. Tem pessoas de branco, pessoas, né, pessoas brancas, negras, tem mulher, tem homens, né. Então, é de calos, só dói quando eu respiro, uma chargezinha. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita, solidão, né, cada pessoa com uma dessas letras, é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal, que são, né, a gente vê a expressão das pessoas, também, né, a imagem em si. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A. Aceleração da vida na contemporaneidade. Será que nessa imagem, essa ideia de solidão está de acordo com a aceleração da vida? Você percebe as pessoas aceleradas ou não? Aparentemente, as pessoas estão correndo ou não estão correndo? Uma pergunta para vocês verem. B. Desencontro de pensamentos sobre o assunto. Os pensamentos estão desencontrados ou não? Tem dificuldade de conexão entre as pessoas estão conseguindo se conectar ou não estão conectadas? Desconhecimento das possibilidades de diálogos. Será que as pessoas têm esse desconhecimento? Ou têm desinteresse? Ou o que seria? Certo? Então, vocês vão ver e marcar a mais correta, tá bom? Essa outra questão. Quem não gosta dos emojis? Eu mesmo gosto muito. Colocar do lado de uma frase, de uma ideia, você colocar um desses bonequinhos, né? Eu gostei muito de quem inventou. Os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa.
Sobre essa linguagem é correto afirmar. Os emojis são sempre, cuidado, gente, com a palavra nunca, sempre, tá certo? Tome muito cuidado. Utilizados com os emotions, outro tipo de linguagem não verbal. Parece-me, gente, que emojis e emotions são semelhantes, né? Eu vou até pesquisar depois, mas parece que eles têm o mesmo significado. Então, vejam essa questão. Bem, os emojis representam a linguagem verbal expressa por diversas figuras. Os emojis são verbais ou não verbais ou mistos? Pesquisem, vejam direitinho. Ó, dê uma olhadinha. C. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. D. Os emojis complementam a linguagem verbal, expressando as emoções dos emissores da mensagem. E os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso da linguagem verbal e não verbal. Então, assim, gente, vocês vão ler direitinho, analisar e responder a opção correta em relação a essa questão dos emojis, ou emotions, certo? Emojis ou emotions. Quarta questão. Então, linguagem não verbal, aqui, é como se fosse a Terra, né? A Terra, o planeta, e uma gota, algo tipo derretendo. Vamos, eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então, né, bem forte essa campanha. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação dos recursos verbais e não verbais, ou seja, as palavras e a imagem, nessa propaganda revela aqui. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo? Essa questão fala sobre isso? B. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais? Essa questão fala também sobre isso? Letra C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares? Fala sobre isso? Então, dê uma olhadinha, né, qual seria o que tem mais lógica, né, essa questão. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha, também fala sobre isso, será? E o discurso ambientalista para transformar radicalismo dos problemas climáticos, fala desse discurso ambientalista. Então, pense, né, tem algumas que não tem nada a ver, vocês vão marcar falso, né, você olha assim, não tem nada, né, falando necessariamente de calota polar, né, então você já pode eliminar esse negócio de calota polar, e aí vocês vão dar uma olhadinha, né, nessas situações, qual dessas tem mais coerência com essa imagem e com o cartaz aborda a questão do aquecimento global, né, então por mais que possa aparecer, mas será que tem gelo aqui, a gente está vendo, para falar de calota polar, né, então perceba, né, direitinho quais as pegadinhas aqui para ver qual seria a questão mais coerente, tá certo? E a última questão é uma imagem, né, várias árvores, parece eucaliptos, né, que essa questão da empresa de papel e celulose, é dessa floresta que sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a Dama das Camélias e os Três Mosqueteiros. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais tem que objetivo visa a. Justificar os prejuízos ao meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura. De forma implícita, até poderia ser, mas não de forma explícita, né? Isso de uma forma bem nas entrelinhas, bem. B. Incentivar a leitura de obras literárias ao referir-se a títulos consagrados. Vejam direitinho essa, também se é implícito ou explícito, né? C. Seduzir o consumidor, ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. Então, gente, é sempre bom vocês verem qual o papel de cada gênero textual. Então, por exemplo, esse gênero textual anterior foi um cartaz de campanha em relação ao aquecimento global. Então, o objetivo que é conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar e preservar o meio ambiente. Então, sabendo disso, você já pode marcar a questão melhor. Essa aqui é uma campanha publicitária para uma empresa. Então, ele quer o quê? Convencer a pessoa
de que há o desmatamento, mas que também tem coisas boas dessa empresa, né? Então ele quer, digamos assim, vamos ver, letra D, construir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração alegadamente sustentável. Será que ele fala disso, de que é sustentável a produção de livros? E promover uma reflexão sobre a preservação ambiental. Ele fala de preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura. Então percebam que tem umas pegadinhas aí, vocês leem com cuidado e busquem interpretar, e conforme for a gente tira a dúvida. Tá certo? Até logo. Deus abençoe todo mundo. Um abraço.